Olá, tudo bem com vocês? Eu resolvi passar por aqui para fazer um videozinho rápido aqui, para compartilhar com vocês algo que eu tenho percebido, eu tenho descobrido, né? Eu vou falar sobre algo relacionado a autoconhecimento. Eu vejo que esse assunto, né, que o autoconhecimento, ele é muito importante para a gente. E eu creio que até assim, muito para as mulheres, né? As mulheres que muitos dizem por aí que a mulher é muito complicada, né? Muito complicada de entender, porque eu percebo que as mulheres elas são muito observadoras. Enquanto os homens estão focados em apenas um assunto, não que isso seja 100% para todos os homens, né? Mas a maioria, vamos dizer assim, né, que o mundo tem mudado tanto, enfim. Eu percebo que os homens são muito focados assim naquilo que eles estão fazendo no momento. Já as mulheres, elas apresentam um comportamento observador, muito observador, mesmo se ela estiver fazendo algo muito importante. Ela está fazendo ali aquela coisa importante, mas ela está de olho em todas as outras coisas ao seu redor. Ou seja, ela está de olho no marido, que está ali assistindo televisão, ela está de olho ali no filho, que está, sei lá, no computador, estudando, no celular, ou enfim, fazendo outra coisa. Ela está de olho, enfim, ela está ali, por exemplo, cozinhando, mas ela está focada e às vezes ela está tá cozinhando, mas ela colocou a roupa na máquina, ela pegou a vassoura para varrer a casa, enfim. Então a mulher ela tem esse talento, né? Essa característica. Então eu vou falar assim de autoconhecimento e vou falar também de talento que está um pouco relacionado, né? Porque eu estou aqui com um livro de uma pessoa que mostrou para mim esse autoconhecimento, né? Eu gosto muito de assistir os conteúdos dela no YouTube. Eu adquiri um livro dela. Infelizmente só foi um por enquanto, mas eu espero adquirir outros, porque é muito bacana o livro dela, muito divertido e tal. Traz um assunto muito interessante que é sobre dicas e, não é? Dicas e passos práticos para tornar a sua vida financeira à prova de fracassos. É relacionada a finanças pessoais. Eu estou falando de Patrícia Lages, no livro dela Bolsa Blindada, esse aqui. Esse livro aqui eu estou lendo pela segunda vez, eu acho. Ou terceira vez, não sei. E eu estou assim lendo dessa vez agora com um olhar diferente. Porque assim, quando você lê um livro, já vai eu entrar em outro assunto, mas enfim. Quando você lê um livro, aquele livro, ele traz uma informação para você, traz uma informação específica naquele momento que você está vivendo. Então, aquele livro, ele traz para você uma informação porque você, naquele momento, você está com uma mente, né? A nossa mente, ela vai mudando, né? A gente vem, à medida que a gente vai adquirindo conhecimento, experiência e tal,
a nossa mente ela vai se renovando, né? Se assim a gente permitir, porque eu vejo que muitas pessoas elas não renovam a mente, elas continuam com a mesma mente lá de trás. Acho que tem gente ainda que continua com a mente de adolescente. E infelizmente. Então eu vou ler esse livro, né? Vou ler assim sobre a autora, que é uma partezinha aqui que ela escreve sobre ela, né? Sobre a vivência dela, e vou entrar na questão do talento, né? Que eu coloquei algumas informações aqui no meu caderno, e depois eu vou falar sobre o autoconhecimento, tá bom? Então vamos lá. Em primeiro lugar, não sou economista. Então, esse livro aqui é falando sobre como é, finanças pessoais. Falando sobre finanças pessoais. Então, ela fala aqui logo no começo que ela não é economista, né? Ela é jornalista. Sou jornalista com mais de 20 anos de carreira na área de comunicação. Comecei a trabalhar relativamente tarde, aos 18 anos, ao passo que várias de minhas amigas começaram por volta dos 14. Minha irmã Sandra, por exemplo, começou ajudando num salão de cabeleireiros do bairro aos 9 anos. Desde pequena, olha bem, desde pequena, então esse é a parte que eu entro falando a respeito de talento, tá certo? Você que aí diz que não tem nenhum talento, que não sabe fazer nada e tal. Então, isso aqui vai ir vai contra aquilo que você pensa que é, tá bom? Sempre tive o meu. Cadê? Perdão. Desde pequena sempre tive o meu dinheiro. Isso porque no meu aniversário, nos fins de ano e no Dia das Crianças, eu pedia dinheiro de presente. Lembro que ainda nem falava direito, mas quando me perguntavam o que eu queria, a resposta era: me dá moeda? Ah, moedas! Como eu gostava delas! Bom, vou confessar que até hoje tenho um cofrinho que levo ao banco cada vez que fica cheio de pesado, ou cheio e pesado. Eu trocava qualquer elogio por uma moeda reluzente de um cruzeiro. Eu sou do tempo do cruzeiro. Eu também. Quando alguém via meu boletim da escola cheio de notas 10, era comum me darem um sonoro parabéns. Mas e daí? Era só uma palavra. Eu logo dava um jeito de mostrar o único 9,5 e dizer: eu posso ganhar 5 cruzeiros? Geralmente me ofereciam 2. Ah, perdão, eu pulei uma parte. E dizer: se no bimestre que vem vier um 10 no lugar do 9,5, eu posso ganhar 5 cruzeiros? Geralmente me ofereciam 2 e eu negociava até chegar a 3. Eu sabia que não precisava ter dinheiro sendo criança, mas, por outro lado, via que minha mãe trabalhava dia e noite e nunca tínhamos o suficiente. E meu pai, apesar de ganhar dinheiro, nunca soube administrá-lo e estava sempre com os bolsos vazios. Quando aprendi que, se eu gritasse em um lugar vazio, minha voz daria eco, logo pensei: se gritar no bolso do meu pai, vou ficar ouvindo esse tal de eco por uma semana. Eu acho muito interessante a forma como ela fala, porque ela fala de uma forma humorada, né? Não forçada, mas de uma forma natural, que faz a gente entender e até se divertir com a leitura. Então, vou abrir um parênteses aqui a respeito de leitura, né? Para quem não diz não gostar de ler, eu vou dizer a você, não é que você não goste de ler, você não tem costume, você não tem o hábito de ler.
Então, quando a gente não tem o hábito de determinada coisa, de fazer determinada coisa, a gente chega a dizer isso. Ah, eu não gosto de ler. Ah, eu não gosto de escrever. Porque a gente não tem o hábito daquilo, tá bom? Fecha parênteses. Então, eu vejo aqui que a Patrícia fala de uma forma que ela mostra o talento dela desde cedo, né? Tem uma parte aqui, não sei se é desse livro, mas eu vi ela falando, né, um dos vídeos que ela tem no canal dela, Patrícia Lages Oficial, tá? Que ela fala a respeito de que ela era muito boa em português e matemática. Então, eu vejo a síntese desse talento dela aqui nesse livro, né? Ela sabe escrever bem, né? E tem conhecimento com os números, um bom conhecimento com os números, que fez com que ela tenha desenvolvido um trabalho assim, eficaz no, com respeito às finanças pessoais. Ela tem um quadro, né, na Rede Record, no Jornal da Noite, no Jornal da Record, que fala sobre finanças pessoais de uma forma que todo mundo pode entender, né? Porque quando a gente fala de finanças, a gente fica assim pensando, ah, que coisa chata. Muito chato, números e tal, bolsa de valores, enfim, não sei nada disso, então não quero saber e tal. Mas ela mostra, assim, ela fala a respeito das finanças pessoais, do quanto é importante a gente aprender a lidar com o dinheiro na nossa vida, para que a gente não venha se complicar em dívidas, em empréstimos, enfim. Então, eu vejo que, dando início ao que a gente quer falar aqui, né, sobre talento, eu vejo que Patrícia, desde da sua infância, ela tem mostrado qual era o talento dela, né? Qual era o talento dela? Porque assim, eu vejo que, pelo menos é o que tem falado aqui, né, no livro dela, que ninguém falou para ela assim, olha, você tem que guardar dinheiro, você tem que economizar. Não. Ela, né, percebeu o, o pai dela tinha dificuldade em lidar com dinheiro e ficava a responsabilidade toda em cima da mãe dela para poder arcar com as despesas da casa. Ela trabalhava e tal, e ela queria ajudar. Então, muitas vezes, os filhos, eles percebem a situação dos pais a situação difícil dos pais, e eles querem ajudar de alguma forma. Eu lembro que eu também passei por isso e eu queria ajudar de alguma forma, né? Mas vamos para o assunto, tá bom? Bom, então, qual é o... Vou fechar aqui o livro. Qual é a relação entre talento e autoconhecimento, né? Então, eu coloquei aqui assim, que para a gente descobrir um talento, a gente precisa ter um autoconhecimento. Então, o autoconhecimento, ele é muito importante na nossa vida, né? A gente tem ouvido muito falar disso, do autoconhecimento, que às vezes a gente vai para um psicólogo, para um psiquiatra tratar de um assunto, às vezes é depressão, às vezes é ansiedade, às vezes é síndrome do pânico, enfim, de um assunto difícil, às vezes é um vício, né? A gente vai para um profissional, né, da psique, vamos dizer assim, para tratar dessas situações, né? E o que eles fazem? Eles tratam do autoconhecimento da pessoa. Quer dizer, se você começar a se autoconhecer,
você vai descobrir muita coisa. E eu coloquei aqui, o autoconhecimento é como se fosse um espelho da alma, né? Eu sou cristã e a fé cristã fala que nós somos feitos corpo, alma e espírito. Isso não tem nada a ver com religião, tá bom? Cada um tem a sua fé. Então, se Deus fez a gente corpo, alma e espírito, cada um tem as suas características, cada um tem a sua função, tá bom? Então, em se tratando do corpo, é aquilo que a gente vê. Às vezes a gente se vê no espelho e a gente não se agrada do que a gente vê, né? A gente se sente muito magro, a gente se sente muito gordo, a gente se sente com cabelo feio, né? Principalmente mulher, que mulher gosta muito, é muito assim, ligada a se arrumar. Mas o homem também tá assim, né? Então a gente se liga tanto no corpo, tanto em arrumar o corpo, que a gente se esquece da alma, né? E a alma, diz a Bíblia, que está relacionada às emoções, aquilo que a gente sente. Então, se eu sinto uma dor, é porque é uma dor que a gente sente na alma, queira você acredite você ou não, tá bom? Então, e o espírito? O espírito é o nosso raciocínio, o nosso intelecto. Tanto é que não é só a Bíblia que fala isso, tá? A Freud, a psicanálise fala muito a respeito disso. Então, em se tratando da alma, o autoconhecimento é como se fosse um espelho da alma, tá bom? É como se a gente pegasse esse espelho, né? E refletisse tudo que tivesse dentro de nós. Todas as nossas emoções, as nossas dores, as nossas frustrações, as nossas inclinações. Então, é muito importante a gente ter esse autoconhecimento para que a gente saiba para onde a gente vai, né? Para a gente descobrir o nosso talento, né? Então, quando a gente conhece a nós mesmos, sim, e nem tudo que a gente descobre sobre a gente é bom. Pois é. Muitas coisas que a gente faz, muitas coisas que fazemos, que nós fazemos, está relacionada a tudo que está na nossa alma. E às vezes e quando é alguma coisa ruim, feia, a gente não vê. A gente sempre quer ter a razão, a gente sempre quer estar com a razão. Então, quando a gente tem esse autoconhecimento, a gente percebe que muitas coisas que nós fazemos e nós falamos não é bom. Daí muitas pessoas rebaterem aquilo que a gente fala e a gente não aceitar, porque a gente não está tendo aquele autoconhecimento. E eu coloquei aqui também, quando a gente se conhece por dentro, né? Quando a gente trabalha nesse autoconhecimento, a gente começa a entender melhor o outro, porque a gente sabe que o outro também, né, precisa ter esse autoconhecimento. Então a gente acaba entendendo o outro porque a gente sabe que o outro também tem seus erros, o outro também falha, tem suas falhas, o outro também tem seus acertos, né? Que nós não temos somente falhas. Então é muito importante o autoconhecimento que a gente sobre nós. E o autoconhecimento, ele traz uma mudança, ele faz a gente mudar, melhorar, né? A gente ter essa autoanálise faz com que a gente olhe para as pessoas diferente e olhe para nós mesmos diferente também, de uma forma diferente também. E isso
faz com que a gente procure melhorar. E aí a gente começa aquela busca. Por quê? Porque nos foi revelado quem nós somos realmente. Então, e aí? O que a gente pode fazer? O que eu posso fazer para superar esse trauma? O que eu posso fazer aqui nesse momento, na minha casa, né, para mudar esse ambiente, para tratar melhor o meu filho, meu marido, a minha filha, né, o meu vizinho, né? Às vezes o vizinho faz algo que a gente não gosta, por exemplo, joga o lixo na frente de casa, e aí a gente não gosta, mas aí a gente vai lá, né, e limpa e tal, mas aí a gente já quer falar, já quer colocar a nossa opinião, já quer ter a nossa razão aflorada ali, né? E o autoconhecimento faz com que a gente perceba assim, não, o vizinho talvez ele ainda não se tocou, que não é para colocar o lixo aqui, não é para jogar esse copinho descartável aqui na rua, mas eu vou limpar. Toda vez eu vou limpar e se na frente da casa dele estiver suja, eu também vou dar uma limpadinha. Porque eu não quero ver a minha rua suja. E aí o vizinho vai perceber e vai dizer, quando sair com a vassoura para a rua, para limpar, ele vai perceber que a frente dele tá limpa. E que alguém vai dizer para ele, ou então ele vai ver no outro dia que sou eu que estou limpando e mas se ele não, mesmo assim, não der jeito para ele continuar jogando um copinho na rua, né, a garrafinha de refrigerante na rua, paciência, né? Eu vou continuar fazendo a minha parte, tá bom? Então, é importante ter o autoconhecimento por conta disso, porque aí você vai trabalhar em você. Você não vai estar preocupado em consertar o outro, em mudar o outro, porque ninguém, olha só, ninguém muda ninguém. Eu não posso mudar o meu marido, eu não posso mudar o meu vizinho, eu não posso mudar as pessoas do meu trabalho, né? Eu não posso mudar ninguém. Eu posso mudar a mim mesmo, né? Eu posso fazer diferente com a minha vida, porque ela é minha. Eu faço dela o que eu quiser, tá bom? Então, o livro da Patrícia Lages não é um livro diretamente, né, sobre autoconhecimento, mas não deixa de ser sobre autoconhecimento. Por quê? Porque ela trata do autoconhecimento, né? Ela fala a respeito dos nossos gastos, do que a gente está gastando, como a gente está gastando o nosso dinheiro. Então, isso é autoconhecimento relacionado às finanças da casa, às finanças pessoais, né? Então, também fala a respeito de autoconhecimento. E eu achei bacana quando eu comecei a ler o livro, veio esse start na minha mente para que eu fizesse esse vídeo simples, né? Aqui no conforto da minha casa. Mas eu espero que ajude muitas pessoas, tá bom? Um abraço para vocês e até o próximo vídeo. Tchau!